Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra levar seu filho cadeirante de bicicleta. Era uma manhã ensolarada e Manuela caminhava pelo parque, sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Ela sempre sonhou em ser engenheira, mas a dura realidade que a cercava era um constante lembrete de que os sonhos podem ser difíceis de alcançar. A cidade, marcada pela desigualdade, separava ricos e pobres como se fossem mundos diferentes. E naquele momento, um encontro inesperado poderia revelar um caminho que ela nunca imaginou. Enquanto explorava os arredores do parque, seus olhos passaram por um menino de 12 anos, Miguel. Ele estava preso a uma cadeira de rodas, seus olhos brilhando como se ainda houvesse esperança naquele corpo que não respondia. Miguel era filho de Carlos Oliveira, um empresário renomado da cidade, e embora estivesse cercado de conforto, uma sombra de tristeza pairava sobre ele. Manuela sentiu um aperto no coração, uma conexão imediata. Mesmo à distância, ela. Imagine só! Um garoto cadeirante sentando numa bicicleta, sentindo o vento no rosto enquanto pedalava. A imagem era quase mágica. Inspirada, ela decidiu que faria aquilo acontecer, não importava o quê. A voz de seu avô Joaquim ecoava em sua mente. Se você quer, você consegue. Mesmo com os desafios que enfrentavam em casa, a força de vontade de Manuela era inabalável. Ela passou a frequentar a oficina de Sr. Antônio, um mecânico gentil que se tornou seu mentor. Todo dia, após a escola, lá estava ela, com óculos de proteção e um sorriso decidido, aprendendo a transformar sucata em esperança. Porém, o caminho não era fácil. Carlos Oliveira, pai de Miguel, não via com bons olhos a amizade que se formava entre os dois. Ele olhava a Manuela com desdém, como se a pobreza dela pudesse manchar o nome da família. Quem é essa garotinha? O que ela sabe sobre vida? Pensou. Mas a garotinha não tinha ideia do grande espetáculo que estava prestes a criar. E a competição estava apenas começando. O desejo de sonho de Manuela intrometia-se na estabilidade que Carlos havia construído para seu filho. E como se não bastasse, Roberto, o pai distante de Manuela, decidira reaparecer, trazendo consigo um turbilhão de memórias e feridas. Ele voltava quando tudo parecia finalmente ter um rumo. As incertezas o cercavam, como em uma neblina densa que obscurecia o sol. Manuela agora se via dividida entre o desejo de ajudar Miguel e os medos que seu pai despertava. Naquele dia, enquanto o parque vibrava ao seu redor, Manuela não sabia que uma nova etapa estava prestes a se iniciar. O mistério da conexão entre ela e Miguel e a sombra do passado que voltava a lhe assombrar prometiam dias de surpresas, desafios e uma luta que poderia mudar tudo. Mas como lidar com os fantasmas do passado e ainda encontrar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele dia, enquanto o sol brilhava forte, Manuela sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Ela estava prestes
a apresentar seu projeto ao mecânico Sr. Antônio, quando, de repente, um alvoroço tomou conta do parque. Gritos e murmúrios ecoaram, fazendo o coração dela disparar. O que aconteceria agora? Com um nó na garganta, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Uma multidão se aglomerava em torno de um grupo de pessoas. Entre elas, Carlos Oliveira se destacava, pálido e agitado. O rosto dele claramente expressava preocupação. Manuela se esforçou para escutar o que ele dizia. "Chamar a polícia! Ele não pode sair assim!" As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O sangue dela gelou. "Quem ele?" perguntou uma mulher alta, de cabelo cacheado, que estava ao lado de Carlos, visivelmente irritada. Manuela reconheceu o rosto. Era a mãe de Miguel. Algo estava muito errado. A pressão aumentou, os murmúrios crescendo, os rostos carregando desespero. Manuela decidiu se aproximar, mesmo sabendo que não deveria. Quando se chegou mais perto, ouviu um nome. "Meu Deus, o Miguel sumiu!" Aquelas palavras a atingiram como um soco. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Miguel, o garoto que tinha sonhos como ela, que desejava sentir a liberdade de pedalar. Tudo isso poderia acabar em um piscar de olhos? As informações se espalharam. Miguel havia saído do parque com um grupo de adolescentes mais velhos. Manuela sentiu o coração apertar. Carlos estava sendo puxado pela multidão. Ele tentou gritar para os outros sobre a importância de encontrá-lo. Mas então algo chocante aconteceu. Uma mulher, que ninguém parecia conhecer, se destacou. Com fervor, ela gritou: "Ele não está perdido. Ele está se escondendo." A multidão hesitou, confusa. Os olhares se cruzaram, questionando a afirmação. O silêncio ficou pesado, até que um senhor no fundo da multidão, bizarro e misterioso, falou: "A verdade é que ele não quer que vocês o encontrem." Manuela ficou paralisada. O que aquilo significava? A ideia de Miguel, um garoto sempre tão gentil, querer se esconder estava além da compreensão dela. O que poderia ter acontecido? Mas logo o velho homem continuou. Ele escutou coisas que não deveria. Coisas que irão mudar tudo. A tensão no ar aumentava. E a plateia começou a gritar, clamando por explicações. O que seriam essas verdades? As palavras pesadas ecoavam na mente de Manuela. E ela se lembrou de algo que Miguel disse uma vez. "Eu sinto que sempre tem algo mais acontecendo aqui. Algo que ninguém me conta." O desespero tomou conta. Enquanto Carlos começava a empurrar os outros para procurar seu filho, a mulher misteriosa ainda persistia. "Ele não pode voltar." Não ainda! Aquilo fez o coração de Manuela parar. O que Miguel sabia que o deixava tão apavorado? E por que essa mulher estava tão determinada a impedi-lo? O olhar de Carlos encontrou o de Manuela. O desespero nos olhos dele era palpável. "Você sabe onde ele está? Diga-me!" Ele parecia ter se esquecido da classe social, do preconceito. Naquele momento, a dor de um pai clicou na sua mente. Sem saber o que responder, Manuela percebeu que precisava agir. Havia algo de muito errado. As conexões, os segredos e a presença inquietante daquela mulher. Tudo indicava que a história de Miguel era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Com um impulso quase
irracional, Manuela decidiu que não poderia ficar parada. Ela tinha que descobrir a verdade. As peças dessa enorme quebra-cabeça estavam começando a se mover, e ela estava determinada a juntar cada uma delas, mesmo que isso a levasse a um caminho terrível. A vida dela e a de Miguel já estavam entrelaçadas de maneira que ela nunca poderia ter previsto. Enquanto as pessoas corriam e a tensão na atmosfera virava palpável, Manuela pensou: o que mais Miguel guarda? O que mais eu vou descobrir? A própria ideia de que a jornada dela estava apenas começando a assustava, mas também a impulsionava. Não havia tempo a perder. Manuela estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam em sua cabeça. E a ideia de que Miguel estava se escondendo a fez sentir um frio na espinha. Ela tinha que fazer algo, encontrar uma pista, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, a multidão começou a se agitar novamente. Estrondos e gritos ecoaram, e uma sensação de pânico tomou conta do parque. Num instante, as pessoas se afastaram. Manuela viu um grupo de adolescentes saindo apressadamente, rindo e fazendo gestos. Do meio deles, algo pequeno e brilhante caiu ao chão. Era um objeto redondo que se destacou na grama. O coração dela disparou. Era o protetor auditivo que Miguel costumava usar. Ela sabia que aquilo era dele. Com a adrenalina a pulsar, Manuela teve um ímpeto e correu na direção do objeto, não se importando com o que estava acontecendo ao redor. Enquanto se agachava para pegar o protetor, algo surgiu em seu campo de visão. Ela levantou a cabeça e sentiu um nó na garganta. A mulher de cabelos cacheados estava sorrindo, mas não era um sorriso gentil, era um sorriso de satisfação. Manuela sentiu o arrepio. Por que ela parecia tão triunfante? Algo estava errado. Com o protetor na mão, Manuela olhou no rosto da mulher, que começou a se afastar. "Espera!" gritou. "O que você sabe sobre Miguel?" O coração dela batia forte. A multidão a ignorou. Todos estavam concentrados em se dispersar. Mas a mulher se virou lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. "Ah, eu sei muito mais do que você imagina, garotinha", ela disse, as palavras fazendo eco na mente de Manuela. "Miguel não é quem você pensa que é. E a verdade vai mudar tudo." Naquele instante, a tensão aumentou. Manuela sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um precipício. "O que você quer dizer?" perguntou, sem saber se queria ouvir a resposta. Mas a mulher apenas riu, uma risada suave e ao mesmo tempo escandalosa. "Você acha que ele só quer liberdade? Há outros planos em jogo, coisas que sua mente não está preparada para compreender." Antes que Manuela pudesse processar o que estava acontecendo, uma grande explosão ecoou ao longe. Uma onda de pânico correu pela multidão novamente. A fumaça começou a subir, obscured the blue sky. Manuela viu Carlos, o pai de Miguel, correr em direção à direção da fumaça, seu rosto transformado em um retrato de desespero. A mulher parecia satisfeita, como se estivesse assistindo a toda a cena com um prazer oculto. E se eu te contasse que Miguel já sabia que isso ia acontecer? Que ele estava preparado? Aquelas palavras eram como um golpe. Manuela sentiu o chão sob seus pés tremer. Miguel sabia? O que mais ele estava escondendo?
A ideia de que o garoto que se sentava ao lado dela na oficina tinha segredos tão profundos e escuros a deixava sem ar. Quando se virou para seguir Carlos, encontrou um homem estranho no meio da multidão. Ele a observava e a expressão em seu rosto não parecia nada boa. Ele se aproximou com passos lentos e Manuela pôde sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Você não deveria estar aqui, garota, ele afirmou com um olhar sério. Por que não? Manuela perguntou. O que está acontecendo com Miguel? O homem hesitou, mas o som da explosão distante o fez olhar para o lado, penando a direção da fumaça. Você precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é e, mais importante, quem você também é. As palavras dele ressoaram em seu corpo e, por um momento, tudo ficou paralisado. O que esse homem sabia? O que a verdade sobre Miguel poderia revelar sobre ela? Uma onda de incerteza e medo se apoderou dela, e o mundo ao seu redor pareceu desmoronar de repente. O passado, os segredos e agora essa revelação inesperada mudavam tudo. Manuela não sabia se poderia lidar com isso. E então, entre a fumaça e os gritos, ela se perguntou que caminho tinha pela frente. A vida dela estava prestes a ficar muito mais complicada. It's dangerous. Manuela estava em estado de choque. As palavras da mulher reverberavam em sua cabeça. E a ideia de que Miguel estava se escondendo a fez sentir um frio na espinha. Ela tinha que fazer algo, encontrar uma pista, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, a multidão começou a se agitar novamente. Estrondos e gritos ecoaram, e uma sensação de pânico tomou conta do parque. Num instante, as pessoas se afastaram. Manuela viu um grupo de adolescentes saindo apressadamente, rindo e fazendo gestos. Do meio deles, algo pequeno e brilhante caía ao chão. Era um objeto redondo que se destacou na grama. O coração dela disparou. Era o protetor auditivo que Miguel costumava usar. Com a adrenalina pulsando, Manuela teve um ímpeto e correu na direção do objeto, ignorando o que estava acontecendo ao redor. Enquanto se agachava para pegar o protetor, algo surgiu em seu campo de visão. A mulher de cabelos cacheados estava sorrindo. Mas não era um sorriso gentil, era um sorriso de satisfação. Manuela sentiu um arrepio. Por que ela parecia tão triunfante? Algo estava errado. Com o protetor na mão, Manuela olhou no rosto da mulher, que começou a se afastar. "Espera!" gritou. "O que você sabe sobre Miguel?" O coração dela batia forte. A multidão a ignorou. Todos estavam concentrados em se dispersar. Mas a mulher se virou lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. "Ah, eu sei muito mais do que você imagina, garotinha", ela disse, as palavras fazendo eco na mente de Manuela. "Miguel não é quem você pensa que é, e a verdade vai mudar tudo." Naquele instante, a tensão aumentou. Manuela sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um precipício. "O que você quer dizer?" perguntou, sem saber se queria ouvir a resposta. Mas a mulher apenas riu, uma risada suave e ao mesmo tempo escandalosa. "Você acha que ele só quer liberdade? Há outros planos em jogo, coisas que sua mente não está preparada para compreender." Antes que Manuela pudesse processar o que estava acontecendo, uma grande explosão ecoou ao longe. Uma onda de pânico correu pela multidão novamente. A fumaça começou a subir, obscurecendo o céu azul. Manuela viu Carlos, o pai de Miguel, correr em direção à fumaça, seu rosto transformado em um retrato de desespero.
A mulher parecia satisfeita, como se estivesse assistindo a toda a cena com um prazer oculto. E se eu te contasse que Miguel já sabia que isso ia acontecer? Que ele estava preparado? Aquelas palavras eram como um golpe. Manuela sentiu o chão sob seus pés tremer. Miguel sabia. O que mais ele estava escondendo? E então, uma cena inesperada se desenrolou diante dela. Um adolescente do grupo, que havia saído correndo, parou. Ele tirou algo do bolso e, em um ato repentino, lançou sobre o chão um pequeno dispositivo que começou a apitar. A multidão parou, em choque. "Ele tem um plano!" gritou o rapaz. As pessoas começaram a se afastar, enquanto Manuela percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Era como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. O adolescente olhou diretamente para Manuela, e em seus olhos havia não apenas medo, mas também uma pitada de esperança. Ele parecia saber mais do que deveria. O eco da explosão ainda reverberava no ar. Com um impulso, Manuela se aproximou do rapaz. "O que você sabe sobre Miguel?" perguntou, a urgência na voz. "Ele não é só um garoto em uma cadeira de rodas. Ele é parte de algo muito maior, algo que você não pode imaginar." O adolescente respondeu, a voz trêmula. Toda a situação a fez sentir um nó na garganta. A verdade que ela tanto buscava agora parecia estar se revelando em fragmentos desesperados e confusos. E enquanto o pânico se espalhava, a mulher de cabelos cacheados observava tudo, seus olhos brilhando com uma satisfação perturbadora que deixava Manuela inquieta. Miguel não está apenas sequestrado. Ele está escondendo uma verdade sobre si mesmo e sobre todos nós, o jovem continuou, cada palavra sendo um soco no estômago de Manuela. Ela ficou paralisada, absorvendo tudo. O que isso significava para a amizade deles? E como as peças se encaixavam? O que Miguel estava realmente fazendo? E como isso se conectava com ela? O caos ao redor parecia distante, enquanto ela lidava com a turbulência emocional que a atingia. Será que ela conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? E quem realmente era Miguel? Com o coração acelerando, as perguntas queimavam em sua mente, sem respostas à vista. Ela precisava encontrar Miguel. A vida dela e a dele estavam mais entrelaçadas do que ela jamais poderia imaginar, e o tempo estava se esgotando. Manuela estava paralisada. As palavras do adolescente ecoavam na sua mente. Miguel não é só um garoto em uma cadeira de rodas. O caos ao redor começou a se misturar à confusão dentro dela. O que aquele garoto queria dizer com aquilo? Ela olhou em volta. A fumaça ainda se erguia e o pânico tomou conta do parque. Mas havia algo mais, algo que a deixava inquieta. Então, de repente, a mulher de cabelos cacheados se virou e, com um olhar penetrante, apontou para Manuela. Era um gesto quase acusatório. A multidão se dispersava, mas os olhos daquela mulher pareciam hipnotizá-la. "Você também faz parte disso", disse ela, com uma voz que soava ao mesmo tempo, suave e cortante. "Você não percebeu ainda?" Manuela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ela queria dizer? Como assim ela fazia parte disso? As palavras saíram em forma de sussurros. "O que você está dizendo? Como eu sou parte? Ele é só um amigo." Mas a mulher apenas sorriu, um sorriso que fazia gelar o coração. E então as coisas começaram a clarear. A explosão distante fez seu coração acelerar. O adolescente ao seu lado, com um olhar de desespero, gritou: "Saia daí! Eles estão vindo!"
E logo depois, um grupo de homens surgiu do nada, vestidos de preto, com rostos cobertos. O que estava acontecendo? O instinto de sobrevivência gritou para ela se afastar, mas sua curiosidade a mantinha presa ao lugar. Os homens pareciam se dirigir para a direção oposta à de Manuela e à do adolescente. No entanto, a presença deles adicionava uma nova camada de estranheza à situação. E era como se o tempo tivesse parado. Manuela decidiu que não poderia ficar ali parada. Com o protetor auditivo de Miguel em mãos, uma ideia tomou conta dela. Ela precisava encontrá-lo. Foi então que, na dispersão da multidão, algo muito pior aconteceu. Um grito terrível cortou o ar, vindo de dentro das árvores. E então ela ouviu o barulho do metal contra o chão, seguido de um eco distante. O coração de Manuela parou. Ela reconheceu aquele som. Miguel! Sua mente rapidamente ligou os pontos. Miguel estava em perigo. E aqueles homens, eles estavam atrás dele. Desesperadamente, Manuela começou a correr em direção ao som. A fumaça a envolvia e a adrenalina fazia seu sangue correr quente. Mas quando ela chegou perto, viu algo que a deixou em choque. Miguel não estava sozinho. Ele estava cercado por aqueles homens. Mas não só isso, havia algo mais. Na sua cadeira de rodas, Miguel estava se levantando. Não era levitando. Era como se uma força invisível o levasse a se erguer. Os homens estavam furiosos, tentando agarrá-lo, mas ele os ignorava. E então, para o horror de Manuela, Miguel virou-se para ela. Seus olhos brilharam de maneira que ela nunca tinha visto. Ele não era só um garoto em uma cadeira de rodas. Ele estava poderoso. A verdade finalmente desmoronou em sua mente como um castelo de cartas. Miguel tinha habilidades que nenhuma pessoa comum poderia ter. Manuela! Ele gritou, a voz dele transbordando uma força que a deixou sem palavras. Eu sabia que isso viria. Eu não poderia deixar você ficar perto de mim. E agora você precisa sair. Um sentimento de traição apertou seu coração. Tudo o que ela conhecia sobre Miguel, tudo o que construíram juntos, desmoronou em um segundo. Mas antes que pudesse articular uma resposta, os homens de preto avançaram, e um deles gritou, "Você não é mais seguro aqui, Miguel. Temos que levá-lo." Manuela se sentiu perdida. Miguel olhou para ela mais uma vez, como se a conexão entre eles estivesse sendo cortada. "Confie em mim!" Ele gritou, e logo houve o estalo, uma luz ofuscante surgindo ao redor dele. E naquele mesmo momento, o mundo mudou mais uma vez. As sombras da fumaça se transformaram em formas e criaturas que se moviam rapidamente para eles. Uma batalha estava prestes a acontecer, e tudo que Manuela pensou foi: o que mais Miguel esconde? O desespero tomou conta, mas a verdade era que nem ela, nem Miguel estavam preparados para o que estava por vir. A luta de liberdade e o confronto com os segredos mais profundos estava apenas começando. E o que ela achava saber sobre eles estava prestes a mudar para sempre. Miguel estava envolto em uma luz intensa, quase ofuscante, e por um momento, tudo parecia parado. Manuela mal acreditava no que seus olhos viam. O garoto que sempre achou que conhecia estava de pé, como se não fosse um prisioneiro de seu corpo, mas um herói correndo para enfrentar sua batalha. Um dos homens de preto, levando alguma espécie de dispositivo, avançou para agarrá-lo, mas a luz pulsava, criando uma barreira invisível. "Miguel!" gritou Manuela outra vez.
sentindo o desespero crescer dentro de si. Mas Miguel virou o rosto, e o olhar dele estava carregado de uma intensidade que a deixou paralisada. Como se tudo o que ela pensava saber sobre ele deixasse de existir de uma hora para outra. Você não pode ficar aqui, ele repetiu, a determinação na sua voz ecoando entre os gritos ao redor. Então, tudo foi para o fundo. Uma explosão de cores surgiu. E aquela luz não era a única coisa a brilhar. Um grito cortou o ar, e o adolescente que havia alertado Manuela gritou de volta. Ele não sabe. Você precisa ajudá-lo, Manuela. Só então Manuela notou a mulher de cabelos cacheados se aproximando, olhos ardendo de uma excitação malévola. Ele não entende a verdade. E você também não. Ela falou, a voz deslizando pela multidão como uma serpente. O que era tudo isso se essa mulher estava conectada ao que acontecia? Miguel parecia se concentrar, moldando a luz ao seu redor, mas a pressão aumentava e a situação se tornava insustentável. Uma dor aguda disparou no peito de Manuela, e a sensação de que todo mundo estava colapsando a envolveu. Era como se uma grande verdade estivesse prestes a ser revelada. E nesse instante, quando a luz parecia estar prestes a explodir, um som estrondoso ecoou. Era como trovão e a terra tremendo sob seus pés. O chão se abria e um buraco negro surgiu onde Miguel estava. Ele estava sendo sugado para aquele vazio, e horror tomou conta de Manuela. Miguel! Ela gritou, estendendo a mão, mas uma força invisível a segurava. No entanto, antes que conseguisse processar o que acontecia, a mulher de cabelos cacheados apontou para Miguel. Você não sabe o que ele realmente é. A verdade é que ele é. E antes que ela pudesse completar a frase, a energia ao redor explodiu em uma onda de luz. E a mulher foi arremessada para trás, como se um vendaval a tivesse atingido. O momento foi como se o tempo tivesse parado. A multidão, os gritos, o caos. Tudo ficou em silêncio. E naquele segundo quieto, Manuela encarou os olhos de Miguel. O que ela via era um misto de medo e a pura essência de sua existência. Ele estava lutando contra algo muito maior do que imaginava. E então aconteceu. Um brilho como um sol nascente emanou de Miguel, e ela viu flashes de imagens. Não apenas flashes da vida dele, mas cenas do passado que a deixaram horrorizada. A mulher de cabelos cacheados em conversas obscuras. Uma criança, com a mesma expressão de Miguel, desaparecendo. Um laboratório cheio de máquinas. Manuela sentiu o chão desabar sob seus pés. Miguel, o que você é? A pergunta escapuliu de seus lábios. Um sussurro de desespero. A luz dissolveu o espaço entre... O buraco no chão começou a se fechar, e ela sabia que precisava de respostas. Estava prestes a perguntar o que tudo isso significava. Mas então a mulher de cabelos cacheados levantou-se e um sorriso maligno se espalhou em seu rosto. Ha! A verdade não é o que parece, querida. O que você descobrirá vai mudar tudo. E com isso, a luz de Miguel apagou, e tudo o que restou foi escuridão. Manuela caiu no chão, o coração disparando. O que tinha acontecido? O que ela não sabia sobre Miguel? O que era esse vínculo inesperado entre eles? Naquele momento, tudo parecia desmoronar. Um novo mistério se formava na mente dela. A vida nunca mais seria a mesma, e a única certeza que Manuela tinha era que estava apenas começando a arranhar a superfície de uma verdade obscura. E o tempo estava se esgotando. Manuela estava caída no chão, totalmente inerte. A luz de Miguel tinha desaparecido e o mundo escurecera.
Ela sentia o calor das lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A fumaça enchia seus pulmões e o caos da multidão parecia distante, quase como um eco abafado. O que acabara de acontecer? E quem eram aqueles homens? Enquanto algumas pessoas ainda gritavam e corriam em busca de segurança, a mulher de cabelos cacheados se levantou lentamente. A expressão dela estava mudada, como se estivesse liberando uma força obscura que antes ficara reprimida. Os olhos dela pregavam uma loucura que deixava Manuela arrepiada. Você não entende, não é? Oh, quase tudo! Seu tom agora aveludado, quase sedutor. Você e Miguel são partes de um tabuleiro que precisam ser movidas. E então, para o horror de Manuela, a mulher levantou algo que brilhava em sua mão. Era um dispositivo, redondo e pulsante, com circuitos que pareciam vivos. Isso é mais do que tecnologia. É poder. E você, querida, terá um papel crucial. Papel crucial? Manuela balbuciou, sentindo o desespero crescer em seu peito. O que aquela mulher queria dizer? Ela só queria ajudar Miguel. A mulher avançou um passo. Você quer saber o que ele é? Quem ele realmente é? A voz dela era um sussurro suave, mas Manuela sentia um frio na espinha. Miguel não é apenas um garoto em uma cadeira de rodas. Ele é uma chave. As palavras dela atingiram como uma forte pancada. Uma chave? Pra quê? Insistiu Manuela, a adrenalina pulsando nas veias. O que significava tudo isso? A mulher então soltou uma risada baixa, cheia de desdém. Ele é a última esperança de uma raça perdida, uma raça que está prestes a retornar. E você, minha cara, é a ligação entre o nosso mundo e o dele. Seu pai, você sabia? Ele foi parte disso. Uma traição que você nem imagina. Essas palavras cortaram ainda mais fundo. O passado a assombrava. Mas agora era como se um teto tivesse desabado, revelando um novo chão de verdades traiçoeiras. O pai dela, que reapareceu de repente! O que isso tinha a ver com Miguel? Não, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Perguntou Manuela, tentando juntar as peças. A mulher estava mentindo. Ou estava? Sim, querida. Olhe em volta, ele foi criado para algo maior, algo que você não pode entender. As palavras a envolviam como um manto pesado. E naquele momento crítico, um novo estrondo ecoou e a terra tremeu sob seus pés. As sombras na fumaça começaram a se contorcer. Parecia que a própria força da natureza estava mudando. Então, inesperadamente, os homens de preto começaram a correr em direção à mulher. Mas não para capturá-la. Eles pareciam estar em pânico. A mulher virou-se, os olhos cheios de um medo que Manuela nunca havia visto antes. Miguel! Gritou um dos homens, e o silvo na voz dele quase fez o coração dela parar. O que estava acontecendo? De repente, uma onda de energia irrompeu do chão, uma explosão de luz e som. E, antes que Manuela pudesse entender, todos os homens de preto foram sugados para uma fenda que se abriu repentinamente no chão. Aquele dispositivo brilhante na mão da mulher piscou uma vez e explodiu em cores luminescentes. Uma onda de choque a atingiu e a lançou para trás. Ela caiu, sentindo a dor latejar em seu corpo. O calor queimava onde a luz a atingira, mas ela não podia desviar o olhar. E quando a fumaça começou a limpar, Manuela viu o que parecia ser um portal, uma abertura dimensional flutuante.
Miguel estava do outro lado, sua expressão alternativa entre determinação e temor. Manuela, venha! Você tem que vir! Ele gritou, como se estivesse lutando contra algo invisível. Mas os olhos dele eram mais do que simples olhos. Eles brilhavam com uma verdade que ela não podia desconsiderar. E ao mesmo tempo ficou claro que algo a mais estava em jogo. A mulher gritou, você não pode deixá-lo ir. O que você decidir agora vai definir o futuro. Manuela olhou para Miguel, o rosto dele sendo puxado em direção ao portal. E quando ela estava prestes a tomar uma decisão, a luz disparou e iluminou todo o parque. Os segredos, as mentiras, tudo estava prestes a ser revelado. O dilema inverteu. Qual era a verdadeira liberdade? E quem realmente era Miguel e ela mesma? Com o coração acelerado, Manuela percebeu que sua próxima escolha podia mudar tudo. A luz ofuscante da cena os envolvia. E a única certeza que ela tinha era que a vida dela nunca mais seria a mesma. E isso a deixava desesperada para saber o que viria a seguir. Manuela estava caída no chão, sentindo a pressão crescente do desespero. Miguel estava do outro lado, e a luz que emanava dele parecia estar apagando toda a escuridão ao seu redor. E, por um breve momento, o caos se transformou em um silêncio absoluto. A mulher de cabelos cacheados, que antes exibia um sorriso triunfante, agora parecia apavorada. Você não entende! Não pode deixá-los escapar! Ela gritou, sua voz ecoando com uma urgência que intensificou o medo de Manuela. Miguel! Ela finalmente conseguiu gritar. Mas algo no ar estava mudando. A própria atmosfera parecia eletrificada, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. E por um instante, tudo o que ela conseguiu ouvir era o batimento acelerado do seu coração. Foi quando tudo aconteceu, unidas pela tensão do momento. As vozes da multidão desapareceram em um murmúrio distante. Então, um brilho intenso irrompeu do portal que se abria à frente de Miguel, e em meio ao esplendor, um grito ensurdecedor rasgou o ar. Um dos homens de preto, antes determinado, caiu ao chão e, em um movimento desesperado, começou a se contorcer. A cena era grotesca e a multidão estremeceu! Corra! O adolescente gritou, puxando Manuela para longe. Mas ela estava paralisada, observando. As palavras da mulher começaram a fazer sentido. A energia emanada por Miguel não era apenas luz, era poder, e naquele momento ela entendeu. Ele não estava apenas lutando por liberdade, mas por algo muito maior, algo imenso. O que você é, Miguel? Manuela questionou em um sussurro, mas ele a ignorou. O olhar dele estava fixo na mulher, que agora se tornava cada vez mais frenética, balançando a cabeça como se estivesse tentando afastar uma ilusão. Você nunca deveria ter vindo até aqui, ela gritou, e nesse segundo, tudo mudou. A mulher ergueu o dispositivo brilhante e um raio de luz disparou em direção a Miguel. Você não pode controlar isso, ela gritou, mas era tarde demais. O portal começou a girar, um redemoinho de cores e sombras, projetando figuras que dançavam ao redor de Miguel. Manuela sentiu uma onda de calor e um desespero. Miguel, me escute! E então, o olhar de Miguel se encontrou com o dela mais uma vez, mas havia algo diferente. O que parecia dor agora era uma determinação feroz, uma intensidade que a fazia tremer. Então, em um movimento brusco, o portal deu uma explosão de luz tão forte que Manuela teve que fechar os olhos. Mas quando ela os abriu novamente, tudo havia mudado. No vazio que antes ocupava Miguel, não havia mais apenas um garoto. Havia algo mais.
Um ser, uma criatura que misturava humano e um poder ancestral, como se aquele brilho estivesse expelindo algo que nunca deveria ser liberto. Não! Isso é errado! A mulher chorou, enquanto a criatura, agora se formando completamente, revelou uma face familiar, mas de alguma forma diferente. Os traços de Miguel estavam lá, mas a essência era outra. Ele não era mais apenas um menino. Ele era uma verdadeira chave para algo mais vasto. Você estava apenas esperando o momento certo, não é? A mulher ofegou, sua voz trêmula de desespero. Você não pode voltar agora. Manuela observou sem entender. A mulher, que antes parecia manipuladora, agora estava sendo dominada pelo medo. E então, de repente, Miguel, ou tudo o que restava dele, olhou diretamente para Manuela. Eu não tenho escolha. É a única maneira de salvar todos nós. O coração de Manuela saltou. O que ele queria dizer? O que ela perdera ali? Seria aquele um novo começo ou o final de tudo? A única certeza era que a linha entre o que era verdade e o que era mentira agora estava mais turva do que nunca. O que você escondeu de mim, Miguel? Ela gritou, as palavras ecoando, pedindo uma resposta que nunca chegaria. E no momento seguinte, uma onda de escuridão tomou conta de tudo, engolindo a luz, o portal e até mesmo os gritos da multidão. Manuela estava perdida, navegando em mar de incertezas, sem saber o que viria em seguida e se a própria vida que conhecia era apenas uma ilusão. No fundo, ela já começava a temer a resposta para a pergunta que nunca deveria ter feito. Quem de fato era Miguel? Manuela estava caída no chão, e ao seu redor, a luz que há pouco emanava de Miguel começava a escurecer. A tensão na atmosfera era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Ela olhou para Miguel, que agora parecia mais uma sombra do que um garoto. O que estava se formando diante dela era uma criatura, um ser poderoso, mas ao mesmo tempo distante. E então, tudo mudou. Um estrondo surgiu do portal, algo maior e mais intenso do que a explosão anterior. Era como se o próprio horizonte estivesse se rasgando. A luz começou a se contorcer, e uma onda de energia explodiu, atingindo Manuela com tanta força que ela sentiu, não só no corpo, mas na alma. E no momento em que mal recuperava o fôlego, uma verdade defe. A mulher de cabelos cacheados, que parecia tão segura de si, agora estava em desespero. Com um grito que cortou o ar, ela puxou algo do bolso. Uma pequena esfera brilhante. Você não deveria ter chegado aqui, vai acabar com tudo. Sua voz estava baixa, quase uma súplica, como se ela estivesse se referindo a algo que todos ali presentes, inclusive Manuela, não compreendiam. Antes que qualquer um pudesse reagir, ela lançou a esfera diretamente para Miguel. E o impacto foi instantâneo. Com um brilho intolerável, a esfera explodiu em uma nuvem de partículas que lançaram Miguel para trás, onde ele colidiu contra uma árvore. O que antes parecia uma luz de esperança, agora se transformou em uma nuvem de caos. Não! Manuela gritou, o pânico crescendo dentro dela. Miguel estava caído, e a criatura que ele se tornara parecia agora se dissipar. A mulher riu, um riso que ressoou como demônio se divertindo. Vocês realmente acham que podiam escapar? Ele vai se tornar o que deveria ter sido desde o início. O coração de Manuela disparou. O que ela estava dizendo? As palavras dela faziam seu sangue gelar. Então, como se
tudo estivesse conspirando contra ela, a verdade cruel começou a despontar. O adolescente que estava com Manuela desde o início, que parecia um aliado, agora olhou para ela com uma expressão que mudou tudo. "Desculpe, Manuela", ele murmurou, uma tristeza profunda nos olhos. "Eu não queria que você soubesse assim." "Do que você está falando?" Ela sentiu o mundo desmoronar. "O que você sabe sobre Miguel?" Ele hesitou por um segundo, como se estivesse lidando com uma decisão apavorante. "Miguel não é só um garoto. Ele é parte de um experimento, algo que sempre esteve entre nós." A profundidade do que ele disse a deixou em choque. "Eles estão atrás dele por causa de você também. Você é ligada a isso." "A ele." As palavras dele eram como facadas. O que estava acontecendo? O caos ao redor a fez sentir-se paralisada. Ele continuou: "Você não é apenas quem você pensa ser, Manuela. E Miguel, ele é mais do que você imagina." O que isso significava? Como ela poderia estar envolvida em algo tão obscuro? Mas não houve tempo para mais perguntas. A mulher de cabelos cacheados começou a avançar, agora liberando uma onda de energia que fez o parque tremer. As árvores balançavam e o ar havia se tornado quente e pesado. Manuela olhou outra vez para Miguel, que ainda estava caído. A sensação de desespero e urgência a invadiu. "Miguel!" gritou ela, mas ele não a ouviu. Era como se o mundo estivesse sombriamente interligado. E nesse momento, ela percebeu. Não era só Miguel que estava em perigo. Era ela também. E ao mesmo tempo, a cena estava se transformando. Então, no auge do caos, a esfera que a mulher havia lançado começou a brilhar intensamente. Um clarão a envolveu. E tudo que Manuela conhecia se fragmentou. Ela sentiu sua realidade se rasgar. E a verdade mais chocante de todas apareceu diante dela como um lampejo de luz. A reviravolta cruel? Manuela não era apenas ligada a Miguel. Ela era parte do que ele era. Havia um vínculo ancestral que a unia a ele. E então, mesmo enquanto os ruídos do caos se tornavam cada vez mais distantes, o último pensamento que passou pela sua mente foi: "Eu também sou uma chave." Mas para quê? E o que aconteceria agora que eles estavam todos juntos no olho do furacão? Essa pergunta ecoou dentro dela, sem resposta. Manuela estava caída no chão, a visão turva e o coração disparado. Diante dela, a mulher de cabelos cacheados parecia mais uma sombra do que um ser humano. A energia pulsava ao redor e tudo estava prestes a desmoronar. Miguel, que antes era apenas um garoto, agora era algo além, algo poderoso e distante. A luz que emanava dele começou a escurecer e a sensação de perda a esmagou. "Miguel!" ela gritou, mas sua voz saía como um sussurro, frágil no meio do caos. Outra explosão de energia fez o chão tremer e a mulher começou a se contorcer, como se estivesse sendo consumida por algo invisível. O adolescente, que parecia seu aliado durante toda a história, tinha um olhar cheio de dor e desespero. "Isso não deveria estar acontecendo!" ele exclamou. O que significava tudo aquilo? Manuela sentia que uma verdade terrível se aproximava. Uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. A mulher, agora no chão, lutava para, de qualquer forma, manter controle sobre a situação. "Vocês não sabem do que são capazes!" ela gritou, sua voz entrecortada pela luta interna. Miguel
Com uma expressão de dor e determinação, olhou nos olhos de Manuela. Eu não posso deixar que te machuquem. Eu sou a chave e você também. Precisamos nos unir. Sua voz soava como uma canção antiga, ressonando em cada parte de seu ser. E então tudo ficou claro. O que Miguel queria dizer, o que sempre estivera escondido sob a superfície. O poder deles não era só sobre liberdade, mas sobre uma conexão ancestral. Eles eram aliados, peças essenciais em um grande jogo. Manuela, venha! Precisamos juntos enfrentar isso. O olhar dele era intenso, e a luz que começava a desaparecer ainda cintilava, mesmo na escuridão. Era agora ou nunca! Ela sabia que tinha que agir. Tinha que enfrentar seus medos e a verdade. Com impulso, Manuela se levantou, sentindo cada fibra de seu ser pulsar com nova energia. Juntas, as mãos de Miguel e Manuela se pocaram. Uma centelha ofuscante disparou entre eles. Os homens de preto hesitaram, como se a luz dos dois tivesse um poder que eles nunca poderiam compreender. Agora, Miguel! Ela gritou, e a conexão deles se intensificou. E então, a explosão de luz e energia engoliu o parque. Barulhos e gritos se dissipavam na confusão, enquanto algo novo se formava na frente deles. Era um novo começo, um novo entendimento, uma nova vida. Quando finalmente tudo acalmou, Manuela e Miguel estavam sós, rodeados por um brilho suave. A mulher de cabelos cacheados havia desaparecido, assim como os homens de preto. O parque estava tranquilo, mas as cicatrizes da batalha ainda estavam presentes. Miguel, o que acontece agora? Ela perguntou, o coração batendo forte. Ele sorriu, a carga que o cercava agora finalmente dissipando. Agora começamos a descobrir quem realmente somos. Esse é só o início da nossa jornada. E enquanto ambos olhavam para o horizonte, uma nova esperança nasceu. Sabiam que havia muito a encarar, mas agora estavam juntos. E juntos poderiam enfrentar o que viesse pela frente. E se você está aqui até agora, é porque queremos que você continue nesta jornada incrível conosco. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora mesmo. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos criando essas histórias que você ama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Queremos ouvir tudo de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa aventura e tudo que ainda está por vir. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!